funcionários do BNH, que depois passou para a Caixa Econômica com a extinção do BNH, e que trabalhou, indicado pelo Moreira Franco, porque era até recentemente filiado ao PMDB, hoje MDB, como um trabalhador profissional da área de habitação. Foi coordenador. E esse prédio, que está aqui nesta emenda feita, é um prédio do INSS. Prédio esse que tratativas informais, desde a época do Linhares, enquanto secretário de Habitação, vinham sendo travadas, pena que o Beto da Pipa não esteja aqui agora, vinham sendo entabuladas para que o INSS cedesse ao município esse espaço vazio, é um próprio do INSS, que poderia muito bem ser utilizado para habitação de interesse social. Então, na hora que nós caracterizamos esse espaço vazio do terreno do INSS, na Benjamin Constant, no Barreto, conforme a imagem que consta da emenda, tinha como único e exclusivo propósito garantir, com o desenvolvimento dos entendimentos, em que o Serviço de Patrimônio da União pudesse vir a ceder, por conta de interesse de natureza social, este imóvel ao município, ele poderia ser um vazio urbano, que é rigorosamente um vazio urbano, a ser utilizado para habitação de interesse social. Se nós analisarmos as razões pelas quais a emenda é rejeitada, mostram o total desconhecimento, apesar de anexarmos a área, o mapa da área, o que permite a localização pelo próprio registro de imóveis do município, saber que isso era uma área. O urbanismo nem sabe disso. E o urbanismo, como não consulta a Secretaria de Habitação, porque o urbanismo tende a mandar e ditar as regras, essa emenda não é considerada. Nós deixamos de ter. Isto impede que nós tenhamos essa área. Isso tem, como foi um argumento usado pelo Bruno e pelo Atratino no relatório, isso tem disputa judicial, que foi um argumento para que nós não entrássemos em absolutamente nada, em discussões com disputa judicial. Não tem disputa judicial. É um terreno da União, vazio, não utilizado, de propriedade do INSS, que poderia muito bem ser caracterizado enquanto vazio urbano no mapa de zona de especial interesse social, e o parecer das comissões rejeitou. Essa foi a agora emenda é 93. 71. É, 93 agora. Não, é outra. A gente 71. não está escolhendo algumas para não serem todas. Eu vou discutir a 126. 126. Primeiro, assim, estava falando com a Marcela que eu estou angustiada, de depois de um ano e meio estar discutindo assim, todo mundo já de saco cheio, cansado, desculpa aqui a terminologia, cansado, ninguém querendo discutir, a própria galeria. Queria meu protesto e minha chateação, assim. Me sinto, sabe, perdendo tempo aqui, mas faço questão que a gente discuta pelo menos algumas, porque foi muito trabalho nesse plano e não... Okay. Mas, sinceramente, é um sentimento de... A 126. Bom, a 126, ela acresce um parágrafo ao artigo 246, e nesse artigo ele trata de ações prioritárias para áreas de risco. Bem, esse artigo, que eu já vou ler ele aqui, ele trata do que fazer no caso de não conseguir eliminar o risco. Quais são as ações? Não conseguiu eliminar o risco. Faz o que com as pessoas que moram nessas áreas? Ele foi vetado, foi entendido como parecer contrário, porque, segundo eu entendi o parecer, vereador Bruno, ele fere competência do executivo. Mas vejam, o plano diretor é um plano do executivo para a gente fazer emendas às ações desse plano. Então, eu não compreendi, sinceramente, no que ele fere competência, entra por competência do executivo. Mas, enfim. Podemos. Inclusive. Eu não estou querendo cortar na mão, eu queria pedir autorização do plenário para que a gente abolisse o paletó. Porque está difícil. Tem consenso?
Desculpa, tá Claro, ligado? gente, Tá acho difícil ótimo. aguentar isso aqui. É botar em votação? Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Bom, continuando. Inclusive... Finalmente concordando com o vereador Paulo Eduardo na noite de Bruno, hoje. essa das áreas de risco, Bruno, inclusive o plano diretor do Rio de Janeiro já trata já traz critérios para reassentamento no caso de não haver mais possibilidade de incidir sobre os riscos. O Estatuto das Cidades ele vai falando, né? Bom, se a pessoa mora numa área de risco, primeiro tem que ter iniciativas de urbanização dessa área, contenção de encosta, drenagem, ou qualquer tipo de intervenção que faça a pessoa permanecer no local onde mora. Inclusive, tecnicamente, a maior parte das... Tá bem difícil. A maior parte dos riscos são possíveis de serem sanados com intervenções do poder público. Bem, aí eu vou ler o parágrafo. Nas hipóteses em que o risco não puder ser eliminado, a necessidade do reassentamento das famílias residentes na área deverá ser comunicada com larga antecedência, acompanhada do laudo técnico correspondente e da presença de um profissional da assistência social, que realizará um cadastramento prévio das famílias objeto do reassentamento e as informará sobre as alternativas de moradia, na seguinte ordem de preferência: 1. Reassentamento em terrenos da própria área. 2. Reassentamento em locais próximos. E 3. Reassentamento em locais de infraestrutura, transporte coletivo e equipamentos urbanos. Porque a gente percebe que, muitas vezes, quando você não incide sobre o risco, você coloca as pessoas para morar em áreas distantes, em áreas sem transporte público, às vezes em conjuntos do Minha Casa Minha Vida completamente precários, como o Zilda Arnes, como esses conjuntos novos, que também já têm uma série de problemas. Então, é muito importante que tenha critérios para o caso de reassentamento, para garantir dignidade para as pessoas que não têm como permanecer por conta da impossibilidade de intervenções para a eliminação dos riscos. Paulo Eduardo, qual é o seu agora? Betinho, por favor, você pode deixar o Paulo Eduardo trabalhar? Olha você só, está tirando o pensamento foi dele. combinado entre nós que o único que faz repreensão aos iriguidus sou eu. Porque aí começa a caracterizar-se um bullying contra o Betinho. Qual é o seu projeto agora? Você é botafoguense? Você Não. tem o direito de fazer bullying sobre o Betinho? Eu tenho. Paulo, qual é a sua emenda agora? O número? Está perguntando para poder se orientar e prestar atenção. Para me orientar aqui. 147. 147. A emenda 147, eu estava conversando, inclusive, hoje, quando nós estávamos fazendo a revisão, eu sei as razões, parcialmente as razões de quem deu o parecer. Mas na linha do que a bunda não faz falta, e como se trata de algo especial, na minha avaliação é a minha. Nós fizemos a emenda 147, que trata de pequena modificação no artigo 301. Artigo 301 é esse que todos os vereadores estão acompanhando, artigo 301 do parecer. E nós fizemos o seguinte adendo ao artigo 301, com o propósito de desenvolver determinado setor ou região do município, o Executivo poderá estabelecer, com autorização do Poder Legislativo, emenda 147, que altera o 301, benefícios tributários de caráter compensatório ou incentivados por meio de diferimentos tributários pelos quais as empresas têm parte ou totalidade dos tributos financiados pelo Estado. Isso vale para amplos setores da economia local.
Qual foi a diferença entre o texto original e o que nós colocamos? Nós colocamos com a participação do Poder Executivo para ficar de maneira bem clara. O Bruno argumenta, e eu estou falando do Bruno porque foi com ele que eu argumentei agora, o Tatino estava longe. O Bruno argumenta que qualquer isenção tributária só pode ser feita por lei. É verdade. Só que aquilo que é isenção tributária, Bruno, Atratino, aquilo que é isenção tributária constante do Código Tributário Municipal, já consta. Já consta, por exemplo, portador de deficiência ou de doença terminal ou grave, não pagar IPTU no imóvel que reside. Sim, está no Código Tributário Municipal, está na lei. A minha dúvida é que na hora que nós colocamos a possibilidade do Poder Executivo fazer isso, e eu não estou mencionando o Código Tributário, na hora que eu coloco com o propósito de desenvolver determinado setor ou região do município, o Executivo poderá estabelecer, nós acrescentamos, você pode dizer, com alterações do Código Tributário do município, porque a isenção é Código Tributário. Como eu estou tratando de algo novo, que tem como objetivo, como é que eu vou dizer, induzir, fomentar, estimular um determinado setor, Vossa Excelência me permite uma nós parte? colocamos com a participação do Executivo. Nós poderíamos ter alterado isso, Bruno, poderá promover, é evidente que é óbvio, poderá promover alterações no Código Tributário Municipal. Claro que poderia colocar dessa maneira. Vereador. E essa nós sabemos que ele só pode promover alteração no Código Tributário do município por lei. Lei que tem que, inclusive, obedecer a anterioridade de um ano. Então, isso é sabido. Só que nós estamos falando de algo diferente. Vossa Excelência me permite uma Claro. parte muito breve? Claro. Particularmente, o meu entendimento é que o dispositivo do artigo em questão está previsto do ponto de vista da sua possibilidade de aplicação no plano diretor. Da mesma forma como a outorga onerosa, da mesma forma como o IPTU progressivo, da mesma forma como a operação urbana consorciada, esse instituto terá necessidade de uma lei específica ou de uma alteração no Código Tributário Municipal para ser instituído. Por isso que eu considerei a emenda redundante. Não, é uma análise, mas percebe qual é a contradição? Por que que o governo, na sua proposta original, introduziu no plano diretor Atratino? Olha o detalhe. Macedo, nós que ao longo da vida discutimos alguns planos, códigos tributários no município de Niterói. Por que que o governo, Bruno, na proposta original, ele introduz a possibilidade de desoneração para estímulo setorial da empresa, etc. Ele introduziu. Olha só, é o plano diretor. Na hora que ele introduz, já que ele só pode fazer por Código Tributário, etc., mas na hora que, por iniciativa do Executivo, ele introduz, qual é o problema em algo novo? Ele não está falando nada, a não ser IPTU progressivo e essas coisas que entram como instrumento do Estatuto da Cidade. Como instrumento do Estatuto da Cidade não tem essa desoneração. Eu estou botando no plano diretor, por iniciativa do governo, a possibilidade de criar e fomentar determinados setores da economia. E na hora que eu coloco isso no plano diretor, falando da desoneração de determinados tributos, qual é o problema de eu dizer, mesmo que de maneira redundante, com o aval legislativo? Esse é o problema. Qual é o problema aceitar isso? O que que isso caracterizaria o nosso plano diretor como invasão de privacidade do poder, de tarefa do Poder Executivo? O Poder Executivo é que trouxe para cá um instrumento, IPTU progressivo, que é tributo, está previsto no Estatuto da Cidade. Está previsto no Estatuto da Cidade, de tal modo que venha para dentro do plano diretor, o Executivo estabelecer benefícios
tributários de caráter compensatório. Olha só, esse instrumento é do Estatuto da Cidade. Entende, Atratino? Não é um instrumento do Estatuto da Cidade. Não dá para caracterizar isso como IPTU progressivo. Então, na hora que, por iniciativa do governo, ele traz para cá, na hora, qual é o problema de eu dizer que o governo tem que submeter para cada intenção de desonerar através de uma autorização legislativa? Ou ele troca o Código Tributário como um todo a cada ano, ou por iniciativa que mantém a necessidade de um ano de anterioridade. Mas ele tem que mandar medida específica. Todos os refis, por exemplo, foram autorizados pelo Poder Legislativo. Não tem possibilidade de você delegar para ele fazer por decreto. É do Código Tributário Nacional. Paulo. Essa foi a razão. Esse é o último destaque que a gente iria discutir, do que a gente propôs, mas já está contemplado aqui, que seria o 302, que trata dos instrumentos de gestão ambiental e pede a inclusão de um termo, que é o termo de acordo de situação ambiental, que garante que a gente possa permanecer em áreas de preservação, comunidades tradicionais e tal, mas já foi aprovada uma outra emenda, que é a 203A, com outra redação, mas que dá conta no mérito dessa. Então, retirada de destaque, a gente não quer mais discutir nenhum. Paulo Eduardo, tem mais algum destaque? Não tem mais nenhum destaque a ser discutido? Não havendo mais destaque, vamos botar em votação. Presidente, eu queria... Vai destacar mais alguma, Paulo? Não. Não? Desistência. Queria Realidade apenas, fática. presidente, na questão dos destaques do pessoal, me ater aos termos estabelecidos no relatório. Fazendo aqui, presidente Paulo Bagueira, uma fala... Não permite só falar uma coisa? Claro. Nós abrimos mão de alguns destaques, exatamente como decorrência da aprovação. Algumas das emendas que nós iríamos destacar foram incorporadas nessa reta final enquanto aprovadas. Não adianta, por um ritual que está claramente dado, a gente insistir no ambiente daqui do plenário. Se nós vamos fazer outras coisas, não, é uma decisão posterior. Portanto, a última emenda destacada para que vocês possam votar contra em bloco foi essa que a Thalíria leu por último. Bom, eu queria aqui, presidente, muito rapidamente me ater aos termos originais do relatório lido na noite de hoje, no tocante aos destaques do pessoal nessas emendas, trazendo apenas o elemento na última emenda de que qualquer alteração tributária só poderá ser feita mediante lei, não há outra forma, se discutir tributariamente, se implementar um instrumento tributário que não mediante lei, por isso a consideração da emenda redundante. No tocante às ex, compreender que essas emendas destacadas não contemplam na determinação do artigo 42, nas definições de ex de artigo 42, não impedindo que outras ex sejam demarcadas ao longo da Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação do Solo, que também é emenda dessa casa, permitir que ex sejam demarcadas na legislação de parcelamento, aliás, está na redação original, se eu não me engano, do projeto, mas houve uma emenda no tocante a isso, deixando um pouco mais claro. E eu não posso deixar, presidente, de frisar que o mapa que mais foi alterado no sentido da sua ampliação no discussão do plano diretor foi o mapa 8, que é o mapa responsáveis pelas zonas de especial interesse social. Portanto, a reivindicação popular vocalizada muitas vezes pelas emendas do PSOL nesse legislativo, que mais teve eco no relatório foram as ex. Foram 73 emendas do PSOL aprovadas no relatório, muitas delas no tocante de ex, já com a alteração do mapa 8 realizada. Portanto, eu compreendo a divergência dos colegas vereadores do PSOL no tocante às matérias destacadas, mas defendo aqui o voto do parecer, que é o voto contrário, sim ao parecer contrário às emendas. Só um comentário referente à fala do Bruno, muito rapidamente.
É porque eu tenho muita divergência, Bruno, sobre essa argumentação. Primeiro, quantitativa. Segundo, que trata da questão das ex como se foi a que mais avançou. Gente, óbvio, nós tínhamos um mapa de ex completamente equivocado. O mapa de ex estava errado. Assim, tão desatualizado. Ele tinha uma mapa área... de ex original, encaminhado com o projeto para esta casa. Isso, em fevereiro. Fevereiro, né? Ele tinha uma área menor, se eu estiver errado, me ajudem, que o plano diretor vigente. Então, queria fazer essa ponderação, porque senão sai daqui como se a gente fosse, caramba, como são insatisfeitos, ampliou a beça ao mapa de ex. Gente, o mapa de ex não correspondia nem ao que estava no plano diretor de 92, nem o que é a realidade de zona de especial interesse social em Niterói. Não vou fazer nenhum comentário adicional, mas quero, Bruno, e aí é uma outra discussão, Bruno e a Tatina, uma outra discussão que nós vamos ter que fazer para além do plano diretor aprovado. O mapa das ex foi encaminhado, como Talíria já falou, com o encaminhamento do projeto original, foi encaminhado absolutamente desatualizado. Só queria também, porque foi suscitado na discussão de ontem, da reunião, uma emenda, das emendas do pessoal desse bojo não protocoladas. Eu não quero retomar aqui a discussão se foi protocolada ou não foi, para mim está superado. Nada como um dia após o outro, nós vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. A divergência está superada, mas uma das emendas mais importantes que nós conversamos, dessas emendas, que era uma ZEI num terreno do Sapê, né, foi contemplado pela atualização do mapa do MTST. Só queria registrar isso. Estou sabendo. Só registrar isso. Estou sabendo. Eu queria, entretanto, pedir a Tratino e a Bruno, em especial, enquanto coordenadores desse processo, a atenção para algo que nós vamos ainda ter que discutir. Essa cidade já gastou muito dinheiro no governo Godofredo para construir o plano diretor de transporte e trânsito. Antes disso, no governo João Sampaio, se gastou um esforço intelectual e material para desenvolver o PIT, Plano Integrado de Transporte e Trânsito, João Sampaio. Bagueira e Macedo, se eu não me engano, eram vereadores, eu não. Estava lá na Embratel, sob a cobertura dos generais que o Paulo Velasco menciona o tempo todo. Os generais que me protegeram. Depois, o Plano Diretor de Transporte e Trânsito do Godofredo foi atualizado 2 vezes pelo Jaime Lerner no governo Jorge Roberto Silveira. E antes disso, tivemos também a participação da Sinergia, uma empresa especializada em transporte. Pois bem, foi apresentado o mapa 11, esse não tem saída, porque esse está diretamente relacionado à vergonhosa Transoceânica, que antes da eleição teve uma estação maravilhosa no Catamarã, uma estação maravilhosa nos bombeiros, e agora tem 11 estações de 1 milhão cada uma, vergonhosa, que não protege ninguém de chuva ou de sol. Pois bem, o mapa 11 é um mapa que trata ações, prioritárias no sistema viário estrutural do transporte público coletivo. Este mapa é uma vergonha. Não constam deles as estações da Transoceânica, mas consta dele a viagem do Renato Barandier de fazer um túnel que ele já tentou ensaiar no Por de Pendutiba. Não guarda nenhuma realidade, sequer como proposta estrutural, este mapa. E diante de tantas outras questões que nós priorizamos discutir, não tivemos nem a oportunidade
de discutir o mapa da mobilidade. E aí, ou do plano de mobilidade, que já era para ter sido apresentado há muito tempo, como tantos outros. Mas este plano de mobilidade, ou um mapa que pretende dar contornos ao transporte, não constam nem as estações que são conhecidas do corredor da Transoceânica. E existem outro mapa 11, e existem outros corredores, entre eles, João, chega aqui pertinho de mim, por favor. Aqui, túnel Pendutiba, que o Renato Barandier, eu nem sei se ele tinha fumado um cigarrinho de orégano naquele dia, mas ele defendeu na frente de todo mundo um túnel em Pendutiba, que olha só, e aí negociação não, que eu acho que é uma ideia a pensar mesmo, porque é impossível você fazer uma duplicação entre a Raiasa e o Parque da Colina, porque você teria que mover tanta gente ali, sei que você tivesse criado uma área, uma retroárea para a remoção das pessoas e ampliação da rede, que ele é levado a pensar no túnel. Mas o que eu estou te dizendo é o seguinte, um mapa que desenha as bases do plano diretor, portanto não é diretriz e não dirige nada, um mapa que fala de mobilidade, não constam as 13 estações da Transoceânica, que é corredor fisicamente implantado, ainda não operacional, não consta esses mapas, mas consta outras coisas que não tem absolutamente nada a ver. Nós nem gastamos muito tempo para discutir isso, a não ser estabelecer prazo para definição, abril de 2019, para apresentação do plano de mobilidade. Mas dá uma olhada nisso aqui, cara. Não tem as estações da Transoceânica, e é um mapa que eles mandaram para cá, para dizer que tinha mapa. Não tem nada, absolutamente nada. E esta parte, pelo menos, mas por razões que não tem nada a ver com a discussão preliminar que a gente levantou, esse nós vamos questionar. Porque não teve autorização legislativa, nem orçamentária, que eu saiba, Macedo, para que constasse 53 milhões para a compra de ônibus. Nós não temos empresa pública de transporte. Coaquá e Maricá tem. Niterói tem empresa de transporte coletivo? Como é que tem autorização para gastar 53 milhões para comprar 40 ônibus elétricos? E dar, ou emprestar, ou doar para os empresários que vão explorar a linha da Transoceânica? Quem diz que são os empresários do consórcio verde que vão explorar? Quem diz que não tem que ter licitação? Quem diz que alguém, transportador coletivo de uma outra cidade, além daqueles que já têm base no sindicato, do qual, enquanto administrador, faz parte de João Gustavo, quem diz que não tem outra empresa querendo entrar aqui e explorar aquele corredor? E quem diz, quem deu autorização legislativa para a anunciada compra pela Giovana Victor de 40 ônibus elétricos para emprestar aos empresários? Essa discussão está passando ao largo disso daqui. Pergunta à população se ela acha razoável gastar 53 milhões, porque nós estamos nadando em royalties, para comprar ônibus elétricos. Então, este mapa que aponta e que desconsidera o que já é concreto e que é resultado de PIT de João Sampaio, PDDT de Godofredo e Jaime Lerner, contratado já no último governo do Jorge, e que serviu de base para a licitação que levou os consórcios, tá? Isso sequer está considerado no mapa. Então, este mapa, que pode vir a ser usado pelo governo como diretriz para fazer coisas que ele não tem autorização legislativa, esse mapa vai ser usado para questionar, na parte de mobilidade, esse plano diretor, que é inadmissível, a cara de pau do governo. Ele errou nas ex, mandou um mapa de ZEIS errado, mas esse mapa não tem nenhuma relação com a realidade, não existe nada, não considera sequer o que fisicamente já está consignado, estou falando do seu ponto de vista de obra, no transcurso da Transoceânica entre o Corpo de Bombeiros e a Estação Charitas, de Catamarã. É isso aí, Pedro. Vamos entrar agora em processo de votação. Então, quem vota sim, vota pelo parecer das comissões. Quem vota não, vota contrário. Vereador Emanuel Rocha fazer a chamada.
Vereador. Cadê o outro? Está votando as emendas destacadas As agora. emendas Ok. destacadas, que foram Depois- discutidas agora. Tá. Tá, então vamos votar. A orientação de voto é, por gentileza, líder de governo, fazer o... Por gentileza, usa o microfone, por favor. Senhor presidente, sim, pelo parecer. Vereador Emanuel Rocha, fazer a chamada. Vereador Betinho, Atratino, Bruno Lessa, Carla Macedo, Jordi, Emanuel Rocha, sim. João Gustavo, Leandro Portugal, Leonardo Jordano, Abstenção. Cal, Paulo Eduardo Gomes, Não. Paulo Velasco, Paulo Henrique, Paulo Bagueira, Presente. Renatinho da Oficina, Paulo Henrique, eu não coletei o voto, desculpa. Não está presente. Não está presente, tá? Renatinho da Oficina, Renato Cariello, Ricardo Evangelista, Rodrigo Fará, Sandra Araújo, Thalia Petrônio, Verônica Lima. Senhor presidente, 19 vereadores responderam à chamada e 18 fizeram uso do voto. 12 vereadores votam sim. Desculpa, então. Fala aí. Fala você aí. 12 vereadores votam sim, 3 vereadores votam não, 3 vereadores em abstenção. Confere. Então, rejeitada as emendas em destaques de número 15, 26, 31, 32, 37, 71, 93, 94, 95, 96, 126, 147, 293, 294, 295, 296, 302, 370, 86 e 116. Presidente, Vamos. declaração de voto rápida. Declaração de voto. Só para declarar o voto, embora tenha concordância com várias das emendas, o bloco de emendas tem emendas que ou achava, por exemplo, como a que Bruno falou, que tratava de matéria financeira, que não cabiam, ao mesmo tempo com emendas pertinentes. O voto que eu achei mais adequado para representar essa posição foi a abstenção. Obrigado, presidente. Vamos entrar agora nas emendas rejeitadas. Vereador Emanuel. Dá outro aí, dá outro papel aí. Só um instantinho, vereador. Dá um papel aí. Calma. Presidente, Já fazer uma nova... presidente, Pois não, vereador. só para compreender a votação, agora são as emendas rejeitadas que não Que não foram foram fruto de destacadas. destaque algum. Sim, ué. Então, né? São as emendas rejeitadas, a que pediram destaques do voto contrário já foram votadas anteriormente. Presidente. Por favor, vereador. Líder de governo, por gentileza, encaminhamento de voto. Sim, pelo parecer, senhor presidente. Vereador Betinho. Atratino. Bruno Lessa. Carla Macedo. Jordi. Manuel Rocha, sim. João Gustavo. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Só, por favor, Manuel. Eu não estou esclarecido. Essa matéria, desculpa, É o presidente. conjunto interromper das para emendas perguntar mesmo. rejeitadas não destacadas. Então, são emendas que é consenso a rejeição, portanto. Não. Nós vamos votar contra o parecer. Não, vereador, o parecer das comissões é parecer contrário. Tá. Então, é contrário a essas emendas. Então, o líder de governo está encaminhando para votar com o parecer Tudo bem. das emendas, votando Eu sim. posso Está claro? Posso votar sim. Tudo bem, presidente. Sim, sim. Leonardo Jordano, sim. Né? Cal. Paulo Eduardo Gomes. Abstenção por razões que eu e Thalíria vamos expor depois. Paulo Velasco. Paulo Henrique. Paulo Bagueira Leal. Presente. Renatinho da Oficina. Renato Cariello. Ricardo Evangelista. Rodrigo Fará. Sandra Araújo. Thalia Petrônio. Verônica Lima. Senhor presidente, 19 vereadores responderam a chamada, 18 fizeram uso do voto, senhor presidente. Deixa eu ler o... 15 votos sim, 2 abstenções
E a sua presença, presidente. Confere, senhor presidente. Mas acho que o Jordi votou não, né? Perdão, desculpe então, Jordi. Então, foi isso que faltou. Foram 15 votos sim, 1 voto não e 2 abstenções. Sandro votou sim. Justificativa de voto. Justificativa de voto. É apenas porque no conjunto de blocos de emendas com parecer contrário, algumas das emendas nós temos concordância com parecer, outras emendas nós não concordamos com parecer. Então, o voto sim não contemplaria nem o voto não. Então, o fato das emendas estarem sendo votadas em bloco impossibilita que a gente avalie no mérito cada uma, portanto, a abstenção é o único voto possível. Em outras palavras, não são apenas emendas do pessoal rejeitadas que justificariam, nós, se tivéssemos tempo, fazer discussão e destacar. Emendas de outros parlamentares foram rejeitadas no parecer final e nós gostaríamos de votar a favor. Então, votar a favor para umas, não tivemos possibilidade de votar, e votar contra outras, diante dessa votação em bloco, a abstenção é a melhor, é o melhor posicionamento. Eu fiz igual na outra. Cadê as emendas para um parecer favorável? Está aqui. Já está aqui. Então, justificado, vamos entrar agora em processo de votação da matéria com as emendas com parecer favorável. As emendas de número 1, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 57, 61, 62, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 88, 103, 108, 114, 129, 130, 133, 135, 149, 153, 155, 156, 157, 159, 164, 165, 167, 180, 181, 182, 186, 188, 192, 190. Ah, tá diferente. Quer até que repita todas elas? Então vamos voltar lá. 167, 180, 181, 182, 186, 188, 192, 193, 194, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266,
267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 290, 291, 299, 301, 303, 309, 311, 312, 311, 320, 322, 324, 325, 328, 329, 334, 336, 337, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 353, 355, 360, 362, 364, 368, 369, 371, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 e 392. Essas são as emendas. Olha, onde foi dito, só vereador. Olha, eu pulei, 354 é 355, tá? O vereador falou que talvez eu tenha falado o outro número. Senhor presidente. Pois não, vereador. Queria que Vossa Excelência, dessas emendas que foram aprovadas, colocasse em destaque as seguintes emendas: a 45, 47, 108... Espera aí, vereador, só um instantinho, por gentileza, só para eu me organizar. Desculpe. Vou falar com calma. Por gentileza, 45, 47, 108, 129, 149, 207, 209, 223, 262, 291, 262, 291, 291, 303, 303, 311, 311, 326, 337 e 368. 300 e o que, por gentileza? 337 e 368. 368. Isso. Colocar-se de chave essas emendas. Então, logo, Vossa Excelência. Para discutir. Vamos ver qual é o limite. Ele se presta esse papel. Presidente, tão logo eu possa ser ouvido. As discussões foram e esse posicionamento final foi muito além daquilo que eu imaginava quando propus lá atrás, na sessão de hoje, que nós votássemos em primeiro lugar, em bloco, as emendas aprovadas. E Vossa Excelência,
não sei se tinha conhecimento dessa trairagem, Vossa Excelência colocou em votação, poderia não fazer, colocou em votação se a gente atendia ou não o encaminhamento. Por que eu digo isso? E aí, a gente precisa entender claramente que o plenário e o parlamento é o lugar onde as ideias são discutidas. Nós não precisamos concordar com todas as ideias do outro, mas aqui é um lugar onde as ideias convergentes, Léo, ou divergentes, se apresentam. Se apresentam. O líder do governo, portanto, é um posicionamento do governo. O líder do governo que não participou de nenhuma audiência pública, nenhuma, que não participou de nenhuma análise e nenhuma reunião, Léo, para discutir com os seus pares, emenda, está ali com o representante, o subsecretário de governo, que um dia será vereador, está ali monitorando o papel que ele está cumprindo aqui. Não disse a nenhum dos seus pares. Eu imaginava, Léo, que era apenas uma. Aquela que você antecipadamente se posicionou a favor. Não era uma, não. São várias. São várias que atendem diretamente os interesses do mercado. Quero que ele defenda, uma a uma, como eu e Thalíria fizemos. Apenas destacar, se valendo de que tem maioria, vem aqui, tenha a coragem de mostrar os argumentos pelos quais propõe, em nome do governo, a rejeição. Macedo, e aí não é uma crítica, nem quero usar a tese do Maquiavel de dividir para imperar. Mas a gente sabe, e o Cal sabe que eu sei, quais são os problemas e as pressões por que passa o líder do governo. Mas uma coisa, Cal, até para que nós conduzamos as nossas relações nos próximos 2 anos, qual é a confiança que nós temos entre nós? Qual é a possibilidade? Você sabendo há muito tempo que não teve respeito ao trabalho da comissão. Agora, quando eu falo aqui, eu desrespeito a comissão. Quando eu falo aqui, eu não tenho consideração. E aí vou falar pela Marcela, pela Cíntia, pela Stephanie, por todos aqueles que ralaram durante meses, analisando. Falar de uma outra que não é do nosso campo, Cecília, que foi a todas as audiências, representando o gabinete do Jordi. Qual foi o esforço dessas pessoas? Qual foi o momento que o líder do governo se dirigiu a nós para dizer: Bruno, Atratino, nada do que vocês estão discutindo, Leandro. Qual foi a hora em que o líder do governo, que compõe a maioria, disse para os seus pares que ia fazer essa trairagem? A trairagem é ele pensar diferente da gente? Claro que não. A trairagem, até porque eu acho que, independentemente de eu divergir desse comportamento, a relação minha com o Cal vai continuar existindo. Temos uma boa relação quando se trata de assunto não sério. Comer camarão, VG, torcer pelo Fluminense para não ser rebaixado. Isso faz parte do conjunto de relações que nós desenvolvemos uns com os outros. Você tem coragem, Bruno, Atratino, de dizer, ao longo desse processo, não estou falando de hoje, você ter sido combinado,
até porque não aceitaria que isso aconteceria. Sabe, Cal, não dá para aceitar isso. Não dá para aceitar que nós sejamos vergonhosamente traídos. Eu não preciso ir e vir ao urbanismo, como o Leandro Portugal, vai e volta, várias vezes vai ao urbanismo. Eu não tenho nenhum problema de ir lá falar também com o Renato Barandia, não, bater nele, discordar dele, não tem nenhum problema. Essa não é discussão. Agora eu quero saber quem sabia antecipadamente que, usando a força da maioria, ia cometer contra os seus pares essa trairagem. Eu acho, Cal, que o desrespeito a você não é praticado por mim, não é praticado pelos seus pares, não. É pelo governo. Falta de consideração. Não é, Renato? Falta de consideração. Por quê? E aí, Cal, não é fazendo nenhum comparativo. Macedo foi, desde que eu entrei nessa casa, o líder do governo. Depois, num determinado período, foi o Galo. Eu não me lembro exatamente cronologicamente quando foi, não sei se você lembra. Galo foi. Tivemos quem além do Galo? O Cal. Nunca, com o Galo tivemos esses problemas. Eu me lembro que uma vez o Galo passou o rolo, outro amigo meu, botafoguense também, não tão ziriguidum quanto o Betinho. Mas o Galo passou um vexame